Boa tarde, pessoal. Bom estar juntos de novo. Bem, eu tinha dito para vocês ontem que em algum momento nós iríamos falar sobre avivamento, né? Que eu iria trazer para vocês um pouquinho sobre o que é avivamento e o que é preciso fazer para termos avivamento. Como avivamentos no passado foram importantes, como eles surgiram, ou logo depois de uma crise importante mundial, ou um pouco antes de uma crise importante mundial. Nós passamos agora por 2 anos de uma pandemia que afetou todas as nações. Logo, eu tenho uma expectativa de que haverá sim, nos próximos 10 anos, um avivamento. Eu tenho essa esperança, eu tenho essa expectativa. Faz sentido para mim, está de acordo com a história da igreja, de acordo com a história dos avivamentos. Agora, nós como igreja, nós não podemos forçar um avivamento. Avivamentos não são forjados, eles não são realizados por mãos humanas. É um ato soberano de Deus. É Ele que causa avivamentos. O que nós podemos fazer é clamar. E o que nós podemos fazer é pedir ao Senhor que Ele venha com um novo frescor sobre a sua igreja, sobre a nossa geração. Então, o que eu quero fazer nesta tarde é falar um pouco sobre o que é avivamento, como funciona, o que acontece no meio de um avivamento e, por fim, então, nós vermos o que Deus espera de nós para que nós possamos, na nossa geração, viver um avivamento como no século XX se viveu diversos avivamentos. Nós estamos no século XXI, já é 2022, e no século XX, já em 1906, houve um grande avivamento que espalhou pelo mundo inteiro. Mas antes deste avivamento, ainda no final do século XIX, nós tivemos o avivamento de Gales, e esses são os avivamentos mais conhecidos, o de Gales, depois o da Rua Azusa, mas tem muitos que aconteceram nesse período. E depois, em 1995, nós tivemos um avivamento em Pensacola, na Flórida, outro avivamento em Toronto. E este, como eu disse, são avivamentos mais conhecidos, mas há outros avivamentos que ocorreram. Teve uma série que foi produzida pelo Grupo Sentinela, um grupo de estudiosos de avivamentos, e eles produziram em torno de 6 vídeos, onde eles, durante um período de 10 anos, eles pesquisaram em todas as nações e continentes avivamentos, e eles conseguiram encontrar diversas nações que tinham experimentado verdadeiros avivamentos. Então, isso não é noticiado no Jornal das 8, isso não vai aparecer nos nossos jornais, nem vai aparecer na internet, porque estas coisas não interessam o mundo. Mas a verdade é que a igreja do Senhor Jesus tem sido visitada com avivamentos ao longo das décadas. Segundo estudiosos, só no século XX tivemos em torno de 1000 avivamentos localizados no século XX. Vocês vão dizer, o quê? 1000? É o que os especialistas dizem. Nós temos conhecimento de 4 ou 5. E quem assistir esse documentário vai ficar sabendo de mais 20 avivamentos. Quantos avivamentos nós experimentamos no século XXI? Certamente alguma coisa está acontecendo em algum lugar que nós não estamos sabendo. Mas eu não estou muito interessado no que Deus está fazendo em algum lugar. Eu estou interessado no que Ele está fazendo aqui entre nós, amém? E é isso que eu quero o mover dEle entre nós. Bem, então a pergunta que nós vamos começar é: o que é avivamento? Essa é a pergunta. A palavra avivamento vem da palavra latina revivere,
que significa trazer a vida novamente, reanimar. A palavra grega para avivamento é anasopureo, e significa reviver o fogo, atiçar a chama. É usada metaforicamente quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: por esta causa, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Reavive, abana a chama. Timóteo estava desanimado, estava desencorajado, era um jovem pastor, estava passando por dificuldades na sua congregação, a sua própria mocidade o desacreditava muitas vezes entre os mais velhos. Ele tinha parado de evangelizar e ele estava perdendo a vontade de continuar pastoreando. E Paulo então fala com o seu filho espiritual, encorajando-o, e diz: reaviva a chama, sopra, abana, não deixa esta chama morrer em ti. Com o tempo, esta palavra avivamento veio a significar um derramamento do Espírito Santo que revive os cristãos, salva os perdidos e transforma a sociedade pelo poder de Deus. Tá? Essa é a definição clássica de um avivamento. Ele revive a igreja, ele causa conversões fora do comum, e ele impacta a sociedade de tal maneira que em alguns lugares onde houve avivamento, os policiais literalmente ficaram sem trabalho. Os juízes ficaram sem julgamentos, por causa do poder e da presença de Deus sobre a sociedade. Teríamos muitas histórias para contar, só não temos tempo. No Salmo 85:6, diz assim, o salmista clamando ao Senhor: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Aqui nós temos um profeta, salmista, falando, eu creio que para todas as gerações, é um clamor, é um pedido, que todos nós devemos fazer. Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ouve, Senhor, a tua palavra, ouvi, Senhor, a tua palavra, e me maravilhei. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu acho interessante que Abacuque, como profeta, ele não fala de um avivamento, ele fala de muitos avivamentos, porque ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Ou seja, faça de novo, faça nos meus dias como tu fizeste nos dias dos meus pais, faça de novo. E daí ele liga o avivamento à questão do juízo e da misericórdia. Agora eu vou falar algo aqui que talvez pode escandalizar alguns, porque já houve muito debate a respeito disso. O que foi esta pandemia? Alguns afirmam que esta pandemia foi o diabo atacando as nações, como se o diabo tivesse tal poder de trazer tamanha caos sobre a humanidade. Deus ainda não o liberou para isso. Há algo que o detém. Um dia ele será liberado.
E ele irá, através do iníquo, através do anticristo, do falso profeta, realmente trazer caos político, econômico e financeiro sobre as nações. Mas jamais ele teve tamanho poder para trazer caos por meio de pragas. Todos conhecem aquele texto famoso de ajudem-me agora, 1 Crônicas, capítulo 7, 14, tá? Então, vamos para lá? Estou abrindo aqui minha Bíblia eletrônica também. Obrigado. 2 Crônicas 7, 14. Agora, quem não conhece este texto, né, amados? O quanto nós oramos este texto. Pessoas que buscam avivamento oram este texto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Mas só um pouquinho, vamos ler o versículo anterior. O que diz o versículo anterior? Se eu, o Senhor, cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Quem é que está fazendo isso? É o diabo ou é Deus? É Deus. O nome disso é juízo. O nome disso é o dia do Senhor. E interessante que aqui no sul, durante esses 2 anos de pandemia, nós tivemos uma seca recorde. Nós quase fomos invadidos por gafanhotos vindos da Argentina e do Paraguai, vocês lembram? E tivemos a pandemia. Olha, nós precisamos voltar à teologia ortodoxa, precisamos voltar à palavra de Deus e abrir os olhos. Quando estamos sofrendo uma seca, como o Rio Grande do Sul está sofrendo, quando nós quase somos invadidos por gafanhotos 2 vezes, se não fosse por uma mudança do tempo que resfriou naquele período, impedindo-os de entrar, é de se perguntar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É a responsabilidade da igreja cuidar da sua cidade, cuidar da sua nação. E eu me preocupo com o estado espiritual do Rio Grande do Sul. Eu me preocupo com o estado espiritual de Porto Alegre e de Lajeado. Lá em Porto Alegre, o número de despachos estão aumentando. A uma quadra da minha casa abriu um novo centro de Umbanda. Eu sou obrigado todos os sábados à tarde a ouvir os batuques. Eu tive um sonho, alguns anos atrás, que até hoje ele me perturba. Neste sonho, quem conhece Porto Alegre, tu tem a Praça da Redenção, e tu tem aquele arco, né? Como é que é o nome do arco, Lady? Bem, tem um arco ali na entrada da Redenção, né? Bem bonito, né? Um arco tipo... Oi? Ninguém lembra o nome desse arco. Esse arco existe. Pois eu estou perguntando ao pessoal de Porto Alegre. Vamos lá, gente. Tem o BRIC ali,
da redenção, e em frente do brick tem aquele enorme arco, depois tem aquele lago. É o tipo de um monumento, mas é um arco, mas é um tipo de um monumento. O Arco do Triunfo. Obrigado, anota isso no áudio aí. Foi um irmão de Porto Alegre. O Arco do Triunfo, é muito bonito, e normalmente, se tu tá ali em frente ao hospital, a pronto-socorro, tem o brinco da redenção, e daí tu tem este arco muito bonito, e tu entra pelo arco, e daí tu entra, e tem um corredor enorme, com um lago artificial no meio. Pois neste sonho, eu e a Leide estamos entrando, a gente entra na redenção, por baixo desse arco, e tem dos dois lados uma feira cristã. Uma feira cristã. E tem ali, tem bancadas, tem a bancada batista, bancada metodista, bancada presbiteriana, bancada Assembleia de Deus, bancada comunidade. Eu não vi a bancada Chuva Ser hoje, mas certamente deveria estar lá. Bancadas cristãs, e era um dia ensolarado e muito lindo, e eu e a Leide estávamos muito felizes, porque nós íamos visitar cada uma daquelas bancadas. De repente o céu começou a escurecer, e uma nuvem negra cobriu o céu, como se fosse chover, e aquelas bancadas evangélicas começaram a se transformar em bancadas budistas, hinduístas, espiritistas, de candomblé, de islã. E eu fui vendo, e elas foram mudando, e todas as bancadas evangélicas começaram a desaparecer. E eu disse: Leide, esta feira está se tornando numa feira pagã, uma bancada ali de Nova Era também. Eu lembro no meu sonho, eu disse: nós temos que correr para a casa da minha tia para orar, porque algo de errado está acontecendo com Porto Alegre. Eu lembro que no sonho, eu e a Leide, nós fomos até a casa, na verdade foi da minha avó, onde eu morei logo que eu cheguei no Brasil, que fica na Ubatuba de Farias, lá ali no API. Nós entramos no edifício, e lá estava a minha tia e a minha mãe, fazendo uma reunião de oração. Eu chego, eu bato na porta, minha tia atende, e eu digo: tia Lloyd, nós precisamos orar, porque Porto Alegre está para ficar debaixo do juízo de Deus, porque a igreja não está cumprindo o seu papel. E eu lembro a minha tia dizendo para mim: Wilson, bem que eu gostaria de te ajudar, mas eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada. Eu me desesperei, eu fui para o outro quarto, pensei de sair, logo em seguida ela volta, ela entra no outro quarto e fala para mim e para a Leide e diz: olha, se tu nos ajudar, a gente pode tentar, vamos orar. Ela volta atrás, e eu acordo do sonho. Queridos, isso é muito sério, porque agora eu vou dizer o que eu penso. Já que aqui no versículo 13 diz que é Deus que manda a praga, que manda a seca, que manda os gafanhotos, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Em outro lugar diz que o Senhor procurou alguém para que se colocasse na brecha, para que ele não trouxesse juízo sobre a cidade, e ele não encontrou ninguém. E por causa disso, ele iria julgar aquela cidade. Eu acredito que essa pandemia, ela veio como juízo de Deus sobre as nações, para deter a iniquidade, e como disciplina de Deus sobre a igreja, para que a igreja se arrependesse e voltasse às suas primeiras obras. Mas tu sabe o que eu vi, meus irmãos? Eu vi uma igreja brigando, formando partidos para discutir se deveria ou não tomar vacina.
eu não vi arrependimento, eu não vi humilhação. E porque eu estou em contato com pastores de todas as nações, eu faço parte de um ministério de intercessão internacional que tem representantes em todos os continentes, de todos os países. Então nós oramos semanalmente por uma nação diferente. Esse contato que Deus me deu durante a pandemia, me deu acesso ao que está acontecendo no mundo ocidental e oriental. Mas principalmente no mundo ocidental, o que eu percebi é que o comportamento da igreja na África, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, na América Central, na América Latina e no Brasil, o comportamento foi o mesmo. Arrogância espiritual, brigando para manter os seus cultos abertos, brigando para não tomar a vacina e para não ter que usar máscara. Eu não encontrei, durante esse período, nós orando, clamando pelas nações, com raras exceções, a igreja se humilhando e se arrependendo e dizendo: Senhor, nós queremos nos humilhar e orar e te buscar, queremos nos converter dos nossos maus caminhos, para que tu ouças do céu e sare a nossa terra. Eu não ouvi isso, irmãos. Eu vi o mundo sendo detido, porque não se podia mais produzir filmes, as boates fecharam, estes lugares de iniquidade não puderam funcionar. Eu li um artigo que tem hoje um lugar nos Estados Unidos onde eles conseguem medir a trepidação da terra. Vocês acreditam nisso? Eles conseguem medir a trepidação da terra. E quando eu falo de trepidação da terra, é uma trepidação causada pelos passos humanos. Quase 8 bilhões de pessoas caminhando sobre a terra 24 horas por dia, porque quando é noite num lugar, dia no outro, certo? E eu li esse artigo, e o artigo disse: a trepidação parou. Rios que eram poluídos ficaram limpos. Então houve uma calma, uma pausa, digamos, na natureza. É como se fosse um tempo de pausa, de descanso para a natureza. Mas sabemos que o inimigo, o aproveitador, atacou as famílias, atacou a igreja, com medo, com distração, com morte. Mas o tempo todo, eu creio que era o juízo de Deus. Bem, uma pandemia normalmente dura 3 anos e passa por 4 ondas. Isso é histórico. E eu achei incrível que esta pandemia durou apenas 2 anos. Uma por causa das vacinas que funcionaram, mas 2 por causa de algo que aconteceu que os cientistas não sabem explicar. Esta última variante chamada Omicron, ela passou por tantas variações, tantas, que deixou os cientistas perplexos, não sabendo o que estas múltiplas variações iriam causar neste vírus, se iria torná-lo mais infeccioso e mais mortífero. Acontece que estas modificações, de fato, o tornou mais infeccioso, mas ao mesmo tempo o tornou menos mortífero. E vacina junto com o Omicron matou a pandemia. A razão que nós estamos aqui sentados sem máscara é porque as vacinas somado a Omicron, que eu não sei se tem alguém aqui que não pegou, eu sei lá em Porto Alegre todo mundo pegou, mas não durou mais de 3 dias, e ela não afetou mais a via aérea inferior, ela ficou só aqui na via aérea superior. Então não houve mortes, não como estava vendo, né? Nem hospitalizações como estava vendo. Eu creio que foi a misericórdia de Deus.
Eu creio que foi o Senhor fazendo como Ele fez com aquele anjo que estava com a espada desembainhada, e Davi fazendo aquele sacrifício, e Deus disse, eu terei misericórdia, e Ele manda o anjo guardar a sua espada, e aquela praga é detida, e ali Davi diz, é aqui que nós vamos construir o templo. Mas eu não acredito que a igreja aprendeu a lição, eu não acredito que ela se arrependeu. Bem, entre os 4 juízos de Deus que nós encontramos nas Escrituras, um deles é a guerra. E assim que termina a pandemia, a Rússia invade a Ucrânia. E o medo que paira sobre o mundo agora é de que algum míssil atravesse a fronteira e atinge alguma nação associada à OTAN. Temos o começo de uma guerra mundial. Queridos, nós estamos numa situação pior do que a crise de Cuba, quando Kennedy, brigando com o presidente russo, ameaçou uma guerra nuclear se ele não tirasse os mísseis de Cuba. Isso foi na década de 50. Estamos vivendo um momento muito mais sério do que talvez muitos de nós imaginamos. Mas não é tarde demais. Porque se meu povo se humilhar e me buscar. E voltando lá para Abacuque, lá em Abacuque nós lemos isso interessante. Lembra-te da tua misericórdia, na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. E ele linka a misericórdia com o avivamento. Então essa é a minha interpretação do texto. Deus pode agir de 2 maneiras quando o mundo está fora de controle. Ou ele pode trazer juízo, ou ele pode trazer avivamento. A igreja, acredito eu, é quem decide. Se nós teremos juízo ou se teremos avivamento. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Se existe um tempo na história, pelo menos na nossa história, da nossa geração, onde devemos orar e clamar por avivamento, eu creio que é agora. Eu creio que essa situação na Ucrânia pode terminar com um final feliz. Eu creio que essa situação pode ser detida. E eu creio que é a igreja que é responsável, mais uma vez, por isso. Amém? Bem, vamos falar sobre a diferença entre avivamento e despertamento. Porque em 1974, o renomado historiador de avivamento, o J. Edwin Orr, distinguiu entre avivamento e despertamento. E olha como ele faz essa distinção. Um avivamento é um evento localizado, restrito a uma igreja, podendo impactar a cidade. Notícias do que está acontecendo naquela igreja pode se espalhar, trazendo irmãos de outras localidades que levarão a sua experiência de volta para suas cidades e igrejas. Isso é avivamento. O avivamento, ele vem de repente, é de curta duração, normalmente de entre 1 e 3 anos, e termina gradualmente ou de repente. Visa uma igreja apática e comprometida com o mundo, pois tu não podes reviver algo que nunca esteve vivo. Logo, avivamento visa a igreja. E nós podemos então comparar um avivamento com uma casa em chamas. Agora vamos falar sobre despertamento.
Um despertamento tem uma maior abrangência, ocorrendo simultaneamente em diversos lugares e alcançando as nações. Geralmente continua por vários anos e afeta profundamente a sociedade. Visa uma geração sem Deus, um mundo perdido. Pode ser comparado com uma floresta em chamas, cujas labaredas são levadas pelo vento. Então, quando se estuda a história dos avivamentos, quando tu pega, por exemplo, o grande despertamento do século XVIII, o impacto que teve, quando tu pega o movimento pentecostal do início do século XX e o alcance que teve, mas aí tu pega o avivamento de Toronto ou de Pensacola, a gente vê que foi um alcance extremamente restrito. Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar do avivamento de Pensacola ou de Toronto, mas certamente todos vocês ouviram falar do avivamento da Rua Azusa. Esta é a diferença entre avivamento e despertamento. Eu gostaria de ver um despertamento, mas eu me contento também com um avivamento, desde que nós façamos parte dele. Avivamentos e despertamentos são diferentes de reuniões evangelísticas, que nos Estados Unidos são muitas vezes chamados de reuniões de avivamento. Para o americano tudo é avivamento. Então eles faziam aqueles cultos de avivamento, né? E aqui na verdade eram cultos evangelísticos. Billy Graham não era um avivalista, ele era um evangelista. Muitos se converteram debaixo do seu ministério, mas a igreja e o mundo não foram impactados pelo seu ministério. Ele ganhou vidas, mas ele não transformou sociedades. Isso, avivamento e despertamento é o que faz. O mesmo J. Edwin Orr expressou isso bem quando disse: em tempos de evangelismo, o evangelista busca o pecador. Em tempos de avivamento, os pecadores vêm em busca de Deus. Em tempo de avivamento, um carro está passando na frente do nosso culto. A pessoa para o carro, desce e diz: eu estou convencido de pecado, eu quero Jesus. Em tempo de avivamento, como aconteceu no país de Gales, não foi no país de Gales, foi nas Ilhas Hébrides, onde o delegado de polícia liga para o pastor local e diz: tu precisas vir aqui depressa. E o pastor diz: por quê? E ele diz: tem uma multidão em volta da delegacia. E o que eu tenho a ver com isso? Todos estão clamando por Jesus e eu não sei o que fazer. Como eu quero contar essas histórias? Tem livros maravilhosos que contam essas histórias. Se alguém tiver interesse, só que são todos em inglês. Mas deve ter em português também. Vale a pena ler sobre os avivamentos, ver o que o Senhor já fez, né? Em nossa geração e em gerações passadas recentes. Bem, avivamento é diferente de movimentos de reforma que buscam voltar às verdades bíblicas. A reforma de Lutero foi importantíssima, mudou a história da igreja, mas não foi um avivamento, nem foi um despertamento, foi uma reforma, corretamente chamado tal, uma reforma, onde a igreja ela é trazida de volta às verdades da palavra de Deus. Avivamento é diferente de um movimento de restauração, que busca as práticas da igreja primitiva.
Em Porto Alegre, nós tivemos um movimento de restauração, onde havia um desejo. Aliás, o nome Chuva Serôdia vem de um movimento que buscou a restauração das práticas da igreja primitiva. O discipulado vem disso. Os 5 ministérios de Efésios 4:11 vem disso. Então, às vezes tu tem esse tipo de movimento onde a igreja se desperta para querer voltar a viver aquilo que a igreja primitiva vivia. Mas isso não é avivamento, isso não é despertamento. Ainda que importante, tanto reforma como restauração, muito importantes. Mas o objetivo do avivamento é avivar e do despertamento é converter. Vamos falar sobre a oposição que normalmente existe quando ocorre um avivamento ou quando ocorre um despertamento. Avivamentos podem ser altamente controversos, com muitos cristãos dizendo é de Deus, e alguns dizendo é do diabo, enquanto outros dizem é apenas histeria de massa. O Dr. Martin Lloyd-Jones disse uma vez: a vinda de um avivamento tem 2 efeitos principais. Uma, que abençoa praticamente todas as denominações, independente de suas diferenças doutrinárias, unindo-os sobrenaturalmente. Mas um avivamento também, invariavelmente, tem outro efeito, que é criar novas divisões entre aqueles que experimentaram a bênção e o poder de Deus e os que criticam e rejeitam o movimento, distanciando-se dos envolvidos, mesmo muitos deles sendo da mesma denominação. Então, essa é uma realidade que sempre vai existir. Em todo mover de Deus vão ter aqueles que vão criticar, vão ter aqueles que vão tirar pedras. Mas também, eu lembro daquela situação onde Jesus pergunta para Pedro: pescaste alguma coisa durante a noite? E Pedro disse: nada, Senhor. Ele disse: então lança a tua rede. Ele disse: mas Senhor, não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Ele lança a rede. O barco fica tão cheio de peixes que ele precisa pedir ajuda dos outros barcos. E no final, todos os barcos ficam cheios de peixe. É isso que avivamento faz. Todos se beneficiam, todas as igrejas são celeiros de almas convertidas a Jesus. Qualquer derramamento do Espírito, para se saber se é autêntico, deve passar pelo seguinte crivo. Este avivamento está alinhado com as Escrituras? Deus está sendo glorificado? Os cristãos estão sendo revivados? Os pecadores estão sendo salvos? Jesus crucificado está sendo pregado? Existe arrependimento e abandono dos pecados? Os cristãos estão andando no fruto do Espírito e crescendo na graça de Deus? Veja bem que um avivamento não é para a gente sentir arrepios, não é um parque de diversões espirituais. Um avivamento é um momento onde a igreja é cheia da glória do Senhor, e esta glória transborda para a sociedade em que nós vivemos. Essas características devem estar presentes. Se algum homem está sendo glorificado, se o nome de Jesus não está sendo exaltado, então nós precisamos realmente perguntar o que está acontecendo. Todo avivamento ou despertamento é acompanhado de manifestações espirituais. Desde o tempo, eu vou começar aqui desde o tempo de Wesley. Eu poderia ir mais para trás na história, mas vamos ficar com o Wesley. Para os dias de hoje, sempre houve manifestações sobrenaturais do Espírito.
Então, em qualquer avivamento ou despertamento, haverá fenômenos físicos, pois quando o Espírito Santo toca numa vida, é sempre com poder, trazendo convicção, cura, libertação ou transformação. Ninguém consegue ficar paradinho quando o Espírito de Deus está se movendo. Mas pode também haver manifestações de demônios, para distrair, para confundir, para enganar, ou da carne, para aparecer. Estas coisas também acontecem em avivamentos e despertamentos. E será preciso discernimento por parte da liderança e sabedoria para saber como lidar com estas falsificações. Mas isto não quer dizer que devemos impedir ou interromper o mover de Deus. Muitas vezes, por medo dos escândalos, por medo dos excessos, nós dizemos basta. Eu e a Leide somos testemunhas disso. Não vou chamar de avivamento, mas vou dizer que nós tivemos uma pequena visitação uma vez na nossa casa. Nós começamos uma reunião de oração sextas-feiras à noite. E era uma reunião apenas com alguns discípulos da congregação. Mas o Senhor começou a se mover. Pessoas eram batizadas no Espírito Santo, pessoas eram curadas da alma, pessoas eram libertas de demônios. E vocês sabem como é que é, né? A conversa começa a andar e daqui a pouco tem pessoas vindo de outras congregações. Eu lembro uma noite, tinha pessoas na cozinha, no banheiro, no quarto, nas duas salas, na escada, não tinha mais lugar, e o Espírito de Deus se movendo e tocando e despertando, tinha gente caída debaixo da mesa, debaixo da cama, na cozinha, no banheiro, tinha pessoas sendo cheias do Espírito Santo, tinha pessoas sendo libertas de demônios, era uma santa bagunça. Até que uma moça se endemoniou, e quando eu e outro irmão fomos ministrar com ela, uma que estava visitando começou a gritar: tu está machucando ela, para com isso. Essa mulher fez um escândalo tão grande, nós ficamos com tanto medo dela chamar a polícia, que nós paramos com tudo, inclusive a oração. Eu disse: isso aqui está fora do controle, tem gente vindo que não é da minha congregação, se eu deixar isso continuar, daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer, a polícia vai bater na minha porta, então eu vou fazer o seguinte: terminou as reuniões de oração. Na sexta-feira seguinte, não tendo mais reuniões de oração, eu estou na sala 1, quem conhece a minha casa, nós temos uma sala na frente, depois uma sala no meio, depois a cozinha. Eu estava na sala da frente e eu fui atravessar para ir para a cozinha. A manifestação de Deus sempre começava na sala do meio. E quando eu passo pela sala do meio, eu sou impactado pela presença de Deus. O Senhor estava lá no horário do culto, 20 horas. Só que não tinha ninguém. Ele veio. Eu, Wilson Castro, havia cancelado a reunião dele. Em Provérbios capítulo 14, versículo 4, diz: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas é pela força do boi que há abundância de colheitas. Isso significa, queridos, se tu quer uma igreja toda organizadinha, toda bonitinha, toda ordenada, sem escândalos, sem problemas, sem dificuldades, não tem problema, apenas elimina os bois, fica só com o celeiro. O problema é que tu nunca vai ter colheita assim, entendeu? Para ter colheita tu precisa dos bois, para ter colheita tu vai ter que pisar em cocô,
Isso significa que sempre que há um mover de Deus, no meio da glória autêntica e verdadeira, sim, vai ter as falsificações, sim, vai ter aqueles querendo aparecer com necessidade de, olhem para mim, tudo isso vai ter, mas com discernimento, com sabedoria do alto, a gente pode contornar essas coisas, sem apagar o Espírito. Queridos, muitos avivamentos foram interrompidos por causa disso, por medo dos excessos. A pergunta é, se o Senhor começar a nos visitar, se nós vamos permitir que Ele continue, ou se nós vamos interrompê-lo com medo dos excessos. Vamos falar sobre os avivamentos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os períodos de reforma não eram necessariamente tempos de avivamento, principalmente quando as pessoas meramente se conformavam externamente com os decretos dos reis piedosos. Era tudo externo. Mas na verdade era uma reforma, eram reis que estavam tentando trazer Israel, ou então Judá, de volta para as práticas do Pentateuco, as práticas do Torá. Era uma reforma, não eram avivamentos, apesar de ter havido diversos reis que tentaram reformar Israel, antes de Deus trazer o juízo através da Síria, e através mais tarde da Babilônia. O avivamento, como um derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, é prometido no Antigo Testamento, mas não cumprido. O cumprimento dos avivamentos viriam com o derramamento do Espírito após Pentecostes. Então nós temos Isaías 44:3 que diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre terra seca, derramarei o meu Espírito sobre toda a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isto é uma promessa, não para os dias da antiga aliança, mas uma promessa para os nossos dias, os dias da nova aliança. Então no Antigo Testamento nós não temos avivamentos, temos reformas, não temos avivamentos. Vamos ver no Novo Testamento, avivamentos no Novo Testamento. Bem, Pentecostes foi chamado, e com razão, o primeiro avivamento, ou talvez deveríamos dizer, o primeiro despertamento, em razão do seu alcance. As características apresentadas ali têm se repetido em relatos de avivamentos e despertamentos ao longo da história da igreja. Ou seja, o que a gente vê acontecendo em Atos 2 até Atos 28, tem se repetido ao longo da história, através de muitos avivamentos e despertamentos. Então, ao estudar o avivamento de Atos 2, nós teremos uma ideia do que esperar. O que acontece num avivamento? O que acontece num despertamento? Vamos ver. Primeiro, sempre será por meio da soberania divina. É Deus que escolhe o dia, a hora e o povo. Finney cometeu um grande erro. Ele fez parte do terceiro grande despertamento, quando ele disse que a igreja pode, através dos seus atos, forçar um avivamento. Não é verdade. O avivamento é soberano. Deus que realiza, o homem só pode pedir e aguardar. Segundo, oração. Os crentes se reuniam para orar. Toda a literatura de avivamento enfatiza a importância da oração unida, fervorosa e contínua. A oração sempre está presente em todos os avivamentos, em todos os despertamentos. Então, querido, se tem algo que nós podemos fazer para pedir, Senhor, não a tua ira, mas a tua misericórdia, se meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, orar e me buscar. A importância da oração nos nossos dias não pode ser enfatizado demais. Terceiro, unidade. Diz lá o salmista que o óleo da unção desce sobre aqueles que estão em união, como o óleo que desce a barba de Arão, não é? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em unidade, vivam em união. É como o óleo que desce a barba de Arão, ali eu enviarei a minha bênção. Então a unidade, quando nós pegamos, por exemplo, Cali, na Colômbia, o avivamento que houve lá em 95, eu conheço a esposa do marido, ela é minha amiga, que foi morto por um dos cartéis. Os estádios enchiam 25, 30 mil pessoas para fazerem vigílias de oração. Foi nesse período que grandes líderes de cartéis foram presos. E hoje, os cartéis que existem em Colômbia são insignificantes. O que tem lá agora é corrupção política, mas os cartéis perderam o seu poder, porque a igreja orou. A igreja orou. E o avivamento que houve em Cali, os seus efeitos ainda são sentidos em toda a Colômbia. Unidade em oração. As igrejas se reuniram. Bem, vamos adiante. Número 4. Obediência ao Espírito. Depois de Pentecostes, é impressionante como o Espírito é mencionado, não apenas agindo, mas conduzindo, liderando, como disseram os apóstolos para Paulo e Tito, nos pareceu bem a nós e ao Espírito. Ou como a gente lê mais adiante, que o Espírito disse à igreja de Antioquia: separa-me Paulo e Barnabé. Quando tu estás no meio de um avivamento, o Espírito Santo, ele toma a direção dos cultos, das reuniões, das vidas, da liderança. Ele passa a presidir a sua igreja. 5. Evangelização e missões. Depois da pregação de Pedro, nós sabemos que a igreja teve um acréscimo de 3.000, algumas semanas depois de 5.000, mas não demorou muito. Quando veio a perseguição de Herodes, a igreja se espalha pela a região da Ásia, e igrejas começam a ser fundadas em todos os lugares, porque por onde os irmãos iam, eles pregavam o evangelho do reino. Tanto é que em Antioquia a igreja cresceu tanto que enviam Barnabé, Barnabé chama Paulo. Agora Paulo e Barnabé estão lá em Antioquia, pastoreando Antioquia com outros pastores. E um dia, enquanto eles ministravam ao Senhor, o Espírito disse: separa-me Paulo e Barnabé para o ministério que eu tenho para eles. E eles são enviados como missionários para o resto da Ásia e depois para a Europa. Então, quando há avivamento, há uma explosão de evangelização e de missões. 6. Convicção e arrependimento. Há uma convicção de pecado e há uma disposição de arrependimento. A igreja se dobra, a igreja ela se humilha, permitindo que o Senhor se mova com liberdade e com facilidade. O pecado tem muita dificuldade, é só para vocês lembrarem de Ananias e Safira, não é? Achavam que podiam mentir para os pastores, não sabendo que estavam mentindo para Deus e para o Espírito Santo. São mortos num culto, que tal? Uma vez eu li num livro: não peça a glória se tu não estás andando em santidade, porque a glória vem com a santidade. Então, em avivamento, tu não tem pecado no meio do arraial. Tu tens convicção e arrependimento. 7. Dons do Espírito. Fenômenos sobrenaturais, incluindo línguas, sinais e maravilhas.
1 Coríntios 12, 7 a 11, se torna vivo no meio da igreja. E se começa a experimentar a glória de Deus. Os cultos sempre são cultos cheios de poder, de glória, de manifestação do Espírito de Deus. E Jesus é glorificado. E as pessoas são curadas e libertas e salvas e transformadas. E todo culto é uma festa na presença do Senhor. Tanto é que é difícil, em todos os avivamentos, a maior dificuldade da liderança era parar os cultos. Às vezes eles iam a noite toda, ou de segunda a segunda. Não sabiam como parar, porque as pessoas não queriam ir embora por causa da glória. 8. Vida comunitária. Em avivamento, a igreja entende que ela é uma família. Ela passa a viver como família. Vocês vão lembrar que a igreja de Atos, o que aconteceu? Eles tinham tudo em comum. Se distribuía o que tinha em excesso para que não houvesse necessidade. Sabe, tenta fazer isso hoje, na sociedade materialista em que nós vivemos, né? Tem irmãos que têm 2, 3 televisões, outros só têm um radinho, irmãos que têm 2, 3 carros, outros que andam de bicicleta. Então há uma distribuição desigual no meio do povo de Deus. Isso não é pecado. Não estou dizendo agora que nós temos que vender todos os nossos bens e distribuir, mas eu quero dizer que quando vem um mover do Espírito de Deus, este mover, ele atinge a igreja de tal maneira que esse sentimento de que somos uma família, de que somos uma comunidade, faz com que nós vivamos como uma comunidade, como uma família. Não é forçado, não é uma lei, não é imposto, é apenas uma realidade. O prazer é de estar de casa em casa repartindo pão, uns com os outros. 9. Crescimento rápido da igreja. O Senhor vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Em Atos, do capítulo 1 até o capítulo último, do capítulo 28, tu tens pelo menos 10 vezes onde diz assim, e o Senhor acrescentava, e a igreja crescia, e o número de discípulos aumentava. Do início ao fim de Apocalipse, tu tem, de 2 em 2 capítulos, a igreja crescendo, a igreja crescendo, a igreja crescendo, a igreja crescendo, almas sendo salvas, almas sendo salvas, almas sendo salvas. Dizem que no avivamento do primeiro despertamento, mais de 1 milhão de almas foram ganhas em um ano nos Estados Unidos, no primeiro despertamento, no segundo despertamento. 1 milhão de almas em um ano. Queridos, eu acho que um avivamento vale a pena. Vocês não acham? Eu acho que vale a pena a gente buscar isto. Esse é o título do nosso retiro, ou seminário, não sei bem como é que a gente chama isso. Mas eu acho maravilhoso esse tema. Eu acho que é o que nós precisamos, é o tema do momento. E o que eu quero fazer para encerrar, eu tenho 20 minutos, eu quero contar apenas sobre um avivamento, um único avivamento. O primeiro avivamento do século XVIII. Digamos assim, teve outros durante a Idade Média, mas se tem poucos registros. A partir da invenção da imprensa, então registros começaram a ser juntados, guardados. A Igreja Católica tentava destruir, mas havia tantas cópias. Então, da Reforma para cá, nós temos bastante registros para poder estudar avivamentos. Não que não houve avivamentos antes disso. Então, eu quero falar do primeiro avivamento significativo que deu início ao primeiro grande despertamento da igreja, tá certo?
Então, avivamento do século XVIII, isso significa de 1700 a 1801. Os poderosos avivamentos do século XVIII, veja bem que houve mais de um, se espalharam pela Europa, especialmente na Inglaterra e pela América do Norte. Eles ficaram conhecidos como os avivamentos evangélicos da Inglaterra e o grande despertamento da América. O avivamento dos moravianos é o que eu quero falar aqui. O avivamento dos moravianos. Este avivamento teve início em 1727. Os moravianos eram originalmente da Boêmia, os tchecos nativos que tiveram uma reforma no final do século XIV, sob vários pregadores boêmios, e no início do século XV, sob João Hus. Eles também foram influenciados por escritos de John Wycliffe, da Inglaterra, e sofreram perseguição na Boêmia e na Morávia por suas crenças cristãs por 2 séculos, até que decidiram fugir. Então aqui nós temos uma igreja protestante sendo perseguida pela igreja católica durante 200 anos. De repente, um grupo deles, em torno de 300 irmãos, fogem para a Alemanha. Este grupo fugiu e se refugiou na Alemanha, onde o jovem nobre cristão Conde Zinzendorf lhes ofereceu asilo em suas propriedades na Saxônia. Eles nomearam sua nova casa Hernach, que significa partilhado pelo Senhor, ou partilha do Senhor. O conde Nicholas Ludwig von Zinzendorf nasceu em Dresden, na atual Alemanha, em 26 de maio de 1700, e cresceu em uma família pietista prussiana. O pietismo foi um movimento de renovação dentro da igreja luterana alemã. Convertido aos 4 anos de idade, já na sua adolescência estabeleceu grupos de oração e, ao terminar a faculdade, aos 16 anos, deu ao professor Frank uma lista de 7 sociedades de oração que ele havia estabelecido. Foi ordenado ministro luterano em 1727. A paixão do conde Zinzendorf era viver para aquele que deu sua vida por mim e levar outros para Jesus. Com o passar dos anos, espalhou-se a notícia de que Hernach era um refúgio protestante e todos os tipos de descontentes e perseguidos chegaram querendo impor as suas doutrinas sobre os demais irmãos. A comunidade havia crescido agora de 300 para 600 pessoas. A partir de 1724, controvérsias acaloradas ameaçavam dividir a comunidade. Tinha metodistas, tinha luteranos, tinha pietistas, tinha puritanos, tinha de tudo, fugindo da perseguição, todo mundo debaixo de uma mesma tenda, por assim dizer, brigando uns com os outros. E essa comunidade estava realmente para implodir. Em 12 de maio de 1727, a comunidade resolveu enterrar suas disputas para sempre, depois que o conde Zinzendorf os convocou à grande casa em Hutberg. Ele elaborou uma aliança, convidando-os a procurar enfatizar os pontos em que concordavam, em vez de enfatizar suas diferenças. Todos assinaram a aliança fraterna, dedicando suas vidas, como Zinzendorf havia dedicado a sua, ao serviço do Senhor Jesus Cristo. Logo após esta reunião, 12 anciãos foram designados como superintendentes da comunidade de Hernach. Queridos, a primeira lição que a gente pode tirar daqui
é o que nós vimos antes, a importância da unidade. Quantas vezes, né, Luiz Henrique, tu e eu já conversamos, como estão os pastores, né, em Porto Alegre, como estão os pastores aqui em Lajeado? Porque a unidade, uma vez eu conversei com um pastor com um ministério bastante grande, eu disse para ele: querido, não importa quão grande seja o teu ministério, a verdade é que sozinho tu não vais ganhar Porto Alegre. É todos juntos que nós vamos ganhar a nossa cidade. E quando estes 600 homens e mulheres entenderam isto, fizeram esta aliança de fraternidade, o Espírito de Deus começou a se mover. Foi nesta época que pequenos grupos de cristãos, 2 ou 3 pessoas, se reuniram em particular para conversar sobre seu estado espiritual, exortar, encorajar e orar uns pelos outros. Então aqui nós temos pequenos grupos de 2 ou 3 se reunindo nas suas casas durante a semana para exortarem uns aos outros e orarem juntos. Eu não acho isso difícil para fazer. O que vocês acham? O conde Zinzendorf começou a frequentar estes grupos, que mais tarde foram chamados de bandas. Eram as bandas que se reuniam nas casas. Em 5 de agosto de 1727, o conde Zinzendorf passou a noite inteira orando na companhia de cerca de 14 irmãos, pedindo por avivamento. Por volta do meio-dia do dia 10 de agosto de 1727, enquanto um dos pastores chamado Roth estava realizando a reunião em Hernot, ele de repente sentiu-se dominado por um poder maravilhoso e irresistível do Senhor, e se prostrou no pó diante de Deus. Em seguida, toda a congregação que estava reunida ali com ele, totalmente dominado pelo Espírito de Deus, caíram prostrados também. Nesse estado de espíritos, eles continuaram até a meia-noite, engajados na oração, em louvor, em choro e clamor. Ainda não era o avivamento. A ceia do Senhor foi realizada em 13 de agosto de 1727, na igreja de Bettelsdorf. Toda a comunidade, além dos 600 de Hernat, toda a comunidade daquela região, reunida, de repente veio o Espírito de Deus sobre a congregação, e em meio a lágrimas e soluços, começaram a cantar: minha alma diante de ti, Senhor, se prostra. E aqui inicia um grande avivamento, nesta região, na Prússia. Em 18 de agosto de 1727, todas as crianças do internato foram tomadas por um impulso extraordinário do Espírito e passaram a noite inteira em oração. Quem diz que as crianças não podem experimentar a glória de Deus? Uma vez, eu acho que foi o Bill Johnson que disse: o Espírito Santo não vem em tamanho mirim. Ele tem um único tamanho, e ele cabe em grandes e pequenos. E nos avivamentos, as crianças também são tomadas pelo poder de Deus. E tu tem crianças de 5, 4, 6 anos de idade profetizando e curando enfermos. Pois foi assim com os moravianos. Entre os dias 25 e 27 de agosto de 1727, a comunidade iniciou um encontro de oração de 24 horas. Baseava-se no fato de que no templo o fogo do altar deveria queimar perpetuamente. E como a igreja agora é o templo de Deus, os cristãos devem acender continuamente as suas orações. Estes 24 intercessores,
que ocupavam 1 hora cada um, logo aumentaram para 77 irmãos e irmãs, e até as crianças colaboravam e tinham também seu plano de oração diária. Os intercessores se reuniam 1 vez por semana dentro da sua escala, onde eram instruídos a respeito dos assuntos que deveriam orar. Mas tem mais. Era conhecido como a intercessão de hora em hora. E significava que por turnos de 24 irmãos e 24 irmãs, a oração sem cessar era feita a Deus por todas as necessidades da igreja. Este grupo de intercessores, estão prontos? Oraram ininterruptamente por 100 anos. 100 anos, irmãos. O incenso da oração subia dia e noite em Herrnhut. E não era uma multidão, não, participando. Isso é praticável, gente. Oração desse tipo sempre leva à ação. Neste caso, acendeu um desejo ardente de tornar a salvação de Cristo conhecida aos pagãos. Isso levou ao início das missões estrangeiras modernas. Daquela pequena comunidade da aldeia de Herrnhut, saíram mais de 100 missionários em apenas 25 anos. Baseado nos textos de Marcos 16 e 15 e Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As missões morávias começaram em 1731. Isso foi 71 anos antes da Sociedade Missionária Batista ser fundada por William Carey, que é o pai das missões. Antes do William Carey, tu só tinha os jesuítas evangelizando. Só que entre os jesuítas e o William Carey, tu tem os moravianos. Mais de 100 missionários deixaram aquela comunidade da aldeia nos próximos 25 anos, como eu falei. O historiador alemão de missões protestantes Dr. Warneck escreveu: esta pequena igreja em Herrnhut, em 20 anos, enviaram mais missionários do que toda a igreja evangélica tinha feito em 2 séculos. Em 1757, os missionários moravianos estavam ministrando em quase todos os países na Europa. Então foram para a Ásia, a África, a Austrália, a América do Norte e a América do Sul. Isso teve um forte impacto nas pessoas em muitos países, inclusive o nosso amado Wesley e seu irmão. Por causa dos moravianos, é que Wesley teve um encontro com Jesus. Vocês devem conhecer a história, né? Ele está indo para os Estados Unidos para ser um missionário entre os índios. Há uma tempestade em alto mar. O navio começa a afundar. Tem um pequeno grupo de moravianos, missionários. Ele, temendo a morte, gritando a Deus por socorro, os moravianos cantando louvores. Ele chega para um deles e diz: tu não tem medo de morrer? E ele disse: não. E ele diz: tu não tem medo da tua esposa e teus filhos morrerem? Ele diz: nenhum de nós temos medo de morrer, nós sabemos para onde nós vamos. Isso impactou Wesley de tal maneira que ele decidiu: eu não posso ser convertido. Ele fracassa nos Estados Unidos, volta para a Inglaterra, entra em contato com um moraviano, que o explica o evangelho.
Através deste contato, ele tem uma experiência com Jesus, quando ele diz aquela famosa frase: o meu coração sentiu estranhamente aquecido. Ele, Whitefield e o seu irmão Carlos, então trouxeram o avivamento da Inglaterra, e o Whitefield levou este avivamento para os Estados Unidos. Mas essa é outra história para outro dia. Mas tudo começou com um pequeno grupo de irmãos unidos em oração, pedindo a Deus: faça de novo, Senhor.